E nós estamos de volta para falar de um assunto que estamos acompanhando bem de perto há semanas. Nós vamos agora falar de saúde, ou melhor, de problemas na rede pública de saúde de Joinville. Mais uma vez, as nossas equipes percorreram as UPAs, os PAs, os hospitais. A situação não mudou muito não, viu? No infantil, a espera chegava a 9 horas. Vamos acompanhar. Hospital Bethesda, Zona Norte de Joinville, quinta-feira à noite. Do lado de fora, cadeiras colocadas já para acolher o número alto de pacientes. No momento em que a equipe esteve no local, fluxo acima dos dias normais. O PA recebia a todo momento pacientes adultos. De lá para a UPA Leste. De noite, menos gente, porém com atendimento acima do normal ainda. O pior, numa dor para quem espera pela consulta. Enquanto estivemos no local, mais pessoas iam chegando. Crianças e adultos. Na UPA Sul, a dura realidade de ainda também ter que esperar e por horas. Do lado de fora, até a recepção e a triagem, muita gente. A Liamar chegou de manhã e já era noite, quando decidiu largar tudo e ir embora. Eu cheguei aqui 9h30 da manhã, aí fui atendida por uma médica, né? Aí fiquei mais de 2 horas esperando para fazer o teste da dengue, aí deu negativo, aí pedi um hemograma, aí foi para o laboratório, que eu fiz depois das 2h10, né? Olha só, 2h10 eu fui atendida para fazer o exame, né, da dengue e coletar o sangue. Aí tá, ela falou que vinha só depois, mais 5h30, 6 horas, aí o sistema travou e tal, e daí o exame saiu 7 e pouco. Daí ela falou assim, não, você pode ficar lá na porta lá do médico, que ele vai te atender para fazer a reavaliação e já te libera. Aí eu fiquei na porta de 2 médicos e eles não me atenderam, nenhum. O que eles falam para a senhora? Eles falaram assim que tem que aguardar o procedimento porque tem mais 100 e poucas pessoas na frente que não sei o que, e já são quase 8 horas da noite e eu estou indo embora sem atendimento e sem medicação. Liamar ainda lamentou que, além da espera, a forma com que as informações foram repassadas poderiam ser melhores por alguns dos profissionais. Aí eles falaram assim, se a senhora não colaborar, eu vou ter que chamar o segurança. Eu falei, moça, eu só estou querendo fazer uma reavaliação para mim ser liberada. Eu estou desde as 9h30 da manhã aqui. O mais tranquilo ou menos movimentado era a UPA Norte ontem à noite. Na rota do plantão do Balanço Geral, vimos cadeiras com menos pessoas, mas em poucos minutos, a paciente que chega nitidamente com dificuldades até para sair do carro, pela dor. Dor, aliás, que os pais que procuraram ontem o infantil tiveram mais uma vez que sentir por uma demora que no próprio cartaz da instituição alertava. 9 horas para chegar à consulta. O mural repassava também que de quarta para quinta-feira, 284 pacientes foram atendidos. Bebês, crianças que nos braços de pais e mães passam praticamente o dia todo. O Diego relatou para a nossa equipe. Chegou às 3 da tarde com o filho. A entrevista foi gravada 00:30. Um semblante desolador para quem, como tantos outros, só queria um atendimento. Estou com um bebezinho de 7 para 8 meses, com 39 de febre, vômito, e ainda recebemos uma resposta que se não tiver bom é para procurar outro local. Eu sempre fico falando que tem 5 na frente e depois já muda para 20, 30. Vi aqui diversos casos de pais aqui terem que abandonar depois de estar 7 horas com seus filhos aqui no colo, com choro, com febre, desesperado aqui, e terem que ir para casa porque não tiveram uma resposta. É a realidade das 2 últimas semanas que estamos mostrando em todas as edições aqui do Balanço Geral, com reportagens, entrevistas, mensagens pelo WhatsApp, ou seja, num todo a gente está acompanhando e cobrando. E não é só em Joinville. Joinville, como outras cidades do estado, vive um momento de emergência na saúde. Essas longas filas de espera por atendimento nas unidades de saúde, hospitais operando no limite, o que já se chama de uma epidemia de dengue e o crescente casos de crianças com doenças respiratórias. Todas as regiões do estado estão demonstrando isso. E nós aqui na NDTV estamos mostrando. Só em Joinville há 2 semanas, como eu disse, né? O caos no pronto-socorro do Hospital Infantil. É um acúmulo que chega uma hora em que o profissional não tem como dar conta da demanda. O pai e a mãe não têm como dar conta da emoção e da paciência pela espera. Quem buscou atendimento
teve que esperar horas. A gente fala de 6, 9 horas. A situação causou indignação dos pais e de lá para cá, desde quando mostramos a primeira vez, mais crianças doentes. Os pronto atendimentos da cidade também registravam demora nas consultas, no aumento na procura, adultos e crianças aí. E na época a prefeitura confirmou um aumento de 10% nos atendimentos pediátricos nas UPAs Leste e Sul. E isso entre fevereiro e início de março. Só que os problemas foram se agravando. Diariamente, dezenas de mensagens chegam à produção aqui do Balanço Geral. É gente que liga, gente que grita por socorro, literalmente, numa mensagem do WhatsApp, reclamando do atendimento em toda a rede de saúde de Joinville. Tem mensagem que chega até aqui dizendo: eu fui na unidade, porque meu caso não era grave, nem do meu filho, mas não tinha médico, eram 4 senhas por dia. Ou seja, toda a rede está vivenciando esse reflexo que é duro em relação à saúde. A necessidade de uma resposta do governo levou, então, a prefeitura a ativar o gabinete de crise para tentar amenizar a situação. Hoje, enfim, o anúncio da primeira medida. Nós falamos agora ao vivo com o prefeito Adriano Silva, que fala então sobre o que será feito. Primeiramente, boa tarde, prefeito. Obrigada por vir conversar com a gente, por trazer esse esclarecimento e ajudar a população neste momento, né? A superlotação que a gente está relatando aí das unidades e falando agora dessas que estão ligadas, né, à questão de dengue, a prefeitura anunciou então agora, finalzinho da manhã, a criação de uma central de atendimento. A minha pergunta é como ela vai funcionar? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos os espectadores. Infelizmente, é uma realidade de todo o estado de Santa Catarina. Mais uma vez, estamos passando por uma crise emergencial na saúde. A saúde, como um todo, ela tem realmente sofrido muito, em especial em Joinville. Nós investimos mais do que o dobro dos outros municípios investem, mas mesmo assim, os recursos são escassos. Você veja bem, desde 2008, o governo federal ele não reajusta a tabela SUS. E agora, nos meses de janeiro e fevereiro, também recebemos 40% a menos do governo federal para investimento na saúde. É óbvio que os municípios eles têm a sua capacidade de financiamento. Então, esse é um dos pontos críticos, porque a gente justamente está no limite de contratação de pessoas. O prefeito pode chegar só até 51,3% para pagamento em folha, e nós já estamos nesse montante. Então, o Joinville não pode contratar mais pessoas. Agora, eu quero aqui parabenizar os servidores da saúde que, mais uma vez, atenderam o nosso pedido e estamos montando essa central diferenciada, que é uma central para atendimento exclusivo da dengue, justamente para a gente diminuir a quantidade de pessoas que vão para as UPAs, PAs e para as emergências dos hospitais. Essa realidade também não é só da rede pública. Nós entramos em contato também com os hospitais privados e eles também estão com as suas demandas muito acima do normal e também com algumas horas de espera. Infelizmente, juntou a dengue com também síndromes gripais no município. E toda essa ação acabou acarretando nas filas e nas esperas, e a gente imagina que com essa central a gente vai diminuir as filas nas nossas áreas de emergência. Do pessoal técnico aí tão dedicado à área da saúde, vigilância epidemiológica, é possível até, não prever a palavra, mas imaginar que teríamos nessa época uma situação tão alarmante como a dengue, porque a gente tem um verão aí abafado, calor, enfim, é possível, prefeito? Olha, nós tivemos um verão atípico muito chuvoso e muito quente, e isso ajuda muito o mosquito a se proliferar. Infelizmente, Joinville tem o clima perfeito para o mosquito. Lembrando que esse mosquito não é da região, ele trouxe em 2019 o primeiro caso de dengue para o município e ele veio se alastrando. E o município, desde o início do nosso governo, a gente vem fazendo grandes investimentos. Nós temos mais de 80 profissionais que fazem o acompanhamento aí da vigilância ambiental. A gente faz o fumacê de forma recorrente. Nós também temos a geolocalização e sabemos onde estão os focos. Inclusive, essa pesquisa mostrou
de que os maiores focos de dengue estão nos quintais das casas, né? E por isso a gente faz o apelo para a população joinvilense que nos ajude no combate, porque a gente não pode entrar no quintal das casas e fazer a limpeza, revirar os potes de água e assim por diante. Por isso nós estamos também montando um grande mutirão na cidade de Joinville no dia 1º, para que todos, né, se unam nisso e a gente possa reduzir drasticamente, né, a infecção por dengue em Joinville. Com certeza. Prefeito, agora sim, nas reportagens que a gente tem mostrado aí nesses últimos dias, nas últimas 2 semanas, em que a gente está indo até as unidades de saúde, população enviando mensagens também para a gente, e muito se reclama ou da falta ou da demora por exames, falando aí desse exame da dengue, né? No caso específico, vai ser feito um reforço nessa unidade no bairro Boa Vista também para esse diagnóstico? Sim, nessa unidade nós teremos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, estagiários também. Nós temos os testes em quantidade necessária no município para fazer os testes. É claro que a pessoa, quando ela entra, ela é diagnosticada, dela tem que fazer o teste, a gente tem que aguardar o resultado. Então, obviamente, isso tem um tempo também, né? Mas o importante é que as pessoas tenham um espaço também de espera e que possam ter esse atendimento, né, de forma rápida, para que também a gente não acumule todos os atendimentos nas nossas 2 UPAs e no nosso PA. Assim também como o Hospital Infantil, mesmo sendo do governo do estado, nós chamamos eles porque nós entendemos que somos parceiros do Hospital Infantil, que essa ação que a gente vai fazer acaba também ajudando eles à redução, né, de pessoas também na fila de espera. Então, é uma ação coletiva, é uma ação de todo o município, onde a gente precisa da ajuda de todos. Então, não só dos servidores da saúde na área da saúde, em melhorar e fazer com que o atendimento ocorra, mas também o munícipe, o joinvilense, nos ajudar na limpeza. Inclusive, essa campanha ela vai se chamar 10 minutos contra a dengue. São 10 minutos semanais, 10 minutos por semana, que se a pessoa se dedicar a limpar o seu quintal, ela vai conseguir reduzir muito a dengue, e é dessa forma que outros municípios em estados brasileiros conseguiram reduzir o contágio da dengue. Não tem jeito, é união de forças mesmo, todo mundo junto, literalmente, desde o poder público até o morador aí da sua rua, da sua casa, de onde você está passando na rua, aquela tampinha que está no chão, se você juntar já vai estar ajudando. Isso é colaborar neste momento. Já que o prefeito tocou ali no assunto do infantil, a gente sabe que é pertencente ao Estado, como o prefeito falou agora há pouco. Mas as unidades básicas de saúde estão conseguindo ajudar nessa demanda? Às vezes tem uma mensagem que chega aqui dizendo, poxa, mas eu fui lá, já acabou a senha. Está sendo trabalhado algo nesse sentido também, prefeito? Sem dúvida, as nossas unidades básicas todas estão fazendo atendimento. Agora, é claro, existe um acúmulo muito maior do que o normal, né? E, obviamente, a gente não tem funcionários e servidores sobrando na rede de saúde para conseguir aumentar, né, drasticamente os atendimentos. Lembrando também que lá, durante a pandemia, os municípios receberam dinheiro do governo federal, né? Lá, na época, em 2020, o município recebeu quase 100 milhões de reais de aporte do governo federal para conseguir fazer o aumento da contratação. E o que nós tivemos até agora foi uma redução do orçamento na saúde para os municípios. Então, isso nos preocupa muito, porque é no município que acontece a vida, né, do cidadão, e o município é o que menos recebe de volta dos impostos para serem investidos. Então, é algo que realmente a gente precisa da ajuda da população, porque sozinhos a prefeitura não vai conseguir resolver o combate à dengue. Prefeito, diante desses números da crescente, por que neste momento agora criar o gabinete? Até para a população entender um pouco, né, o gabinete de crise, e agora também essa central para atender a população, porque realmente houve um estouro desses aumentos, é por isso? Nós viemos monitorando, a gente tem praticamente em torno de 10% a 15% dos atendimentos nos PAs e nas UPAs são dengue, né? Mas a gente entende que esse número vai aumentar, porque o processo e o período em que acontece o contágio de dengue começa agora, final de março, e pode ir até junho. Então, a gente acredita que nós vamos ter ainda muitos casos e vai aumentar a quantidade de casos. Por esse motivo, a gente mudou a estratégia, né, de forma muito rápida, em apenas
48 horas, nós conseguimos mobilizar a Secretaria da Saúde, né? Todos os servidores já montaram, a Unisociesc foi parceira, né, em fazer com que lá num espaço deles a gente consiga montar quase que essa central aí de atendimento extra. Fica bem em frente à Tupi, a Tupi inclusive também está sendo parceira para que a gente possa fazer esse atendimento. Muito importante. E o impacto é rápido, né? Quando começa, de repente já é uma UPA Leste que lota, UPA Sul, a gente até falou há pouco, prefeito, do Hospital Bethesda, que já anunciou, dizendo que atingiu lotação máxima, pediu para as pessoas aí evitarem o atendimento, porque o profissional também não está dando conta dessa demanda, eles estão no limite máximo mesmo, e que procure as unidades de saúde nos bairros. A Prefeitura, então, com essa central, acho que é o preparo para conseguir ajudar esse aumento da demanda, né? Ela ajuda, né? A central ela vem justamente para isso, para ter mais um ponto, é como se fosse quase, né, um PA exclusivo para a dengue, né, para que a gente possa diminuir, né, essa tensão. Lembrando também que a gente não está falando só de dengue, a gente está falando de síndrome gripal, e síndrome gripal é um contágio através de vírus, e isso é muito rápido, né? Mesmo que as pessoas não estão evoluindo para casos graves, o que acontecia lá na pandemia, mas o fato é que as enfermarias, as salas de espera, elas ficam superlotadas, né? E a contaminação de viroses é muito rápida, né? Então, muitas vezes é uma escola, né? É um ambiente de trabalho que uma pessoa acaba contaminando a outra. Então, isso acabou juntando, né? Nós estamos apenas com 10 a 15% de atendimento para a dengue. Então, todo o resto são outras causas que também acumulou nesse período. A população que chega, que procura o atendimento, o exame é realizado? Tem pessoas reclamando, dizendo, mas a gente não está conseguindo fazer o exame para ajudar no diagnóstico de dengue, ou depende, claro, daquele atendimento em que o médico, na avaliação dele, verifica se faz ou não? Lembrando que é uma avaliação médica, até porque a dengue ela tem sintomas bem exclusivos da dengue, como dores no corpo, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, né? Então, obviamente, o médico ele vai avaliar para ver se é um caso de se fazer realmente o teste. E também a gente pede para que as pessoas realmente procurem a avaliação médica para não tomarem remédio sozinhos, porque a dengue só pode ser tomado analgésico. A pessoa só pode tomar ou dipirona ou paracetamol. Por exemplo, o ibuprofeno ele não é indicado para o caso de dengue, porque ele é um anti-inflamatório. Assim também como o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, também não pode ser tomado em caso de dengue, porque ajuda, né, ela é um anticoagulante, ela pode prejudicar na questão de hemorragias. Então, é muito importante, né, que se faça o atendimento via médico e se tome a medicação correta. E também, quem tem dengue, né, tomar muita água. Nós estamos falando de 5 a 6 litros de água por dia. A hidratação, né, é o principal remédio para o atendimento à dengue, né? Então, a pessoa vai tomar o analgésico, mas ela vai precisar se hidratar muito, de 5 a 6 litros de água por dia. Prefeito, a gente sabe que a situação é complicada, a gente usa até a palavra caos, porque começa a acumular em todas essas portas em que as pessoas estão indo bater, e são vidas, né? Crianças, bebês, adultos que estão sofrendo, estão com a saúde fragilizada, estão procurando a gente, pedindo literalmente socorro, dizendo, a gente não sabe mais o que fazer, porque fica 9, 10 horas numa fila esperando um atendimento. Qual o recado, prefeito? Infelizmente, né, a gente tem que ter bastante paciência nesse momento, né? Afinal, também os nossos servidores, o pessoal da saúde já está há quase 4 anos trabalhando, né, com pandemias, endemias, sempre em casos de emergência, né? Talvez tudo isso também tenha ocorrido no pós-pandemia, porque a gente tem síndromes gripais muito mais fortes no pós-Covid, né, o que também tem mudado a forma de atendimento, e a nossa estrutura, né, ela permanece a mesma, né? Nós não conseguimos investir mais porque Joinville já está no seu teto de investimento, né? Lembrando que Joinville tem o Hospital São José, que custa 350 milhões de reais para os cofres do município. E Florianópolis, por exemplo, todos os hospitais são estaduais, né? Então, Joinville ela acaba investindo numa área que não é de responsabilidade do município. Inclusive, o governador teve recentemente em Joinville e vai assumir 20% do pagamento da folha do hospital, o que é um excelente começo, é um bom começo. Mas o ideal é que o hospital municipal ele fosse 100% pago pelo Estado e que o município, que é responsável pelo atendimento básico das unidades básicas, ele tivesse mais recursos para poder fazer mais investimento nessas áreas.
Bom, essas pessoas, então, o pedido é esse, paciência, porque a gente, pelo que viu o prefeito falar, então, virão dias que pedem esses cuidados. A central passa a funcionar quando, prefeito? Ela vai ser aberta na terça-feira. As equipes já estão no local fazendo a higienização, colocando macas, preparando o ambiente, porque o ambiente não é um ambiente hospitalar, né? Ele está sendo moldado dentro de um setor da escola, né? Onde era a antiga Escola Técnica Tupi. Então, lá é que vai ser feita, né, essa parceria com a Unisociesc, onde a gente vai montar essa central. Então, às 8 horas da manhã de terça-feira, as pessoas que tiverem com sintomas leve a moderado da dengue podem ir direto para lá e serem atendidos lá. E também no dia 1º, no sábado, a gente vai fazer esse grande mutirão, que é a única coisa que pode resolver a questão da dengue. O joinvilense ele precisa entrar nessa ação em conjunto, porque, né, nós não vamos conseguir combater sozinhos. Nós temos as melhores práticas do Brasil. Estudamos com todas as cidades que já sofreram com dengue e Joinville contratou e tem todos os equipamentos na cidade, mas a população tem que entrar junto nesse combate. Obrigada, viu, prefeito, pelo tempo, pela disponibilidade e dizer que a gente está acompanhando de perto e qualquer cobrança a gente volta a conversar, porque a gente sabe que é um momento delicado e pede justamente esse olhar atento. Obrigada e ótima tarde, prefeito. Eu que agradeço. Obrigado. Uma boa tarde. Tá aí, o prefeito até falou desse mutirão, dia 1º de abril, mas eu incluiria o seguinte, a gente está numa sexta-feira, chegando o fim de semana. Faça a sua parte. Ajude mesmo, viu? Tá passando pela calçada, aquele potinho, aquela tampinha que você viu, se você juntar e já tirar dali, você já vai estar ajudando. Não está para brincadeira a situação. Não está para todos nós aí que estamos nesse dia a dia, com filho, trabalhando, seja por onde passa. Ah, mas eu não moro no bairro onde há o maior número de focos. E se você trabalha nesse bairro? E se você passa por esse bairro? Ou se de repente alguém, né, desse bairro está lá, pega a doença também e afeta toda uma situação que está próxima a você, né? A dengue está ali, o mosquito pode chegar a qualquer momento, a gente não vê, não sente, porque diz até que o danadinho, ele chega a picar e você não sente nenhuma coceira igual de mosquito comum. E quando vê, os sintomas já estão vindo. Terça-feira, a central de atendimento, essa central para receber, então, esses casos suspeitos de dengue passa a funcionar. É mais um fim de semana que exige muita paciência de todos, porque, como a gente ouviu, em termos de recursos estamos no limite, mas em termos de ajuda não há limites. E olha, tem que ajudar.